Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um PartnerCast. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje temos um convidado muito especial, mas antes da gente começar aqui, agradecer ao nosso patrocinador, o Partner PRM, a solução número 1 em PRM aí para quem está buscando escalar, crescer, expandir o seu ecossistema de parceiros. Quer saber mais sobre ele? O link está aqui na descrição. Lembrando também, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir, de compartilhar o básico ali dos vídeos no YouTube. Agora, sem mais delongas, quero trazer o nosso convidado de hoje, Rafael, da Hostinger. Seja muito bem-vindo, Rafael. Fala, Henrique, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Queria mandar também um abraço aí para todo mundo que está assistindo a gente aí. É um prazer enorme estar aqui no PartnerCast e poder ter uma hora de conversa aí contigo hoje. Boa. Obrigado, Rafa, por ter aceitado, por estar aqui com a gente. Poxa, se apresenta para o pessoal aí, para quem não te conhece, não conhece a Hostinger. Legal, cara. Então, bom, eu sou formado em jornalismo, na verdade, né? E cheguei a atuar numa afiliada da Rede Globo aqui no meu estado. Como todo jornalista, né, tem esse sonho de talvez trabalhar com uma empresa grande. Só que eu peguei um momento bem conturbado ali do jornalismo, que era basicamente quando a internet estava crescendo e os anunciantes estavam mudando muito os investimentos para o mundo digital, né? E aí, a cidade aqui que eu tô, que é Florianópolis, ela respira o digital, então a cidade, ela, em questão de 5, 6 anos, começou a se transformar radicalmente de uma cidade aí mais turística para uma cidade que virou um polo tecnológico, né? Inclusive, hoje é conhecida como a Ilha do Silício. Então, eu vendo esse movimento, eu falei, cara, eu preciso fazer essa transição de carreira, preciso trabalhar com tecnologia que é onde, né, tá tudo indo, na verdade, né? A gente via o movimento, via a internet, e aí eu falei assim, vou tentar agarrar a oportunidade. E aí comecei a pesquisar vagas, e na época a Hostinger, ela tinha uma vaga de copywriter, né? Daí eu pensei assim, cara, sou jornalista, estão precisando de um copywriter, por que não, né? Me cadastrei, deu tudo certo, e fui o 12º colaborador da empresa no Brasil. A empresa no mundo, é uma empresa europeia, né, da Lituânia, então no mundo eles tinham cerca de 60 colaboradores, era uma empresa ainda bem menor do que é hoje, né? E, cara, fui o primeiro colaborador de marketing, né? Até então era uma operação basicamente de financeiro, suporte. E aí, desde então, né, evoluí, passei por várias áreas, mas comecei como copywriter aí, trazendo essa experiência do jornalismo. E, bom, só para dar uma introdução, então, para quem não sabe, toda vez que alguém vai empreender online, que quer ter um site em algum lugar, essa pessoa precisa ter um serviço de hospedagem de sites que vai fornecer o servidor ali para deixar o teu site online. Junto com isso, pode vir e-mail profissional, pode vir o domínio também, que é o teu endereço online. Então, o core da empresa foi esse, quando eu entrei. Muito embora hoje a gente já está cada vez mais com um pezinho aí no mundo da IA também, né, que hoje os servidores estão sendo muito usados para IA, para tudo mais. Então, a gente está jogando também esse jogo da inteligência artificial. Legal. Rafa, acho que eu vou fazer a pergunta que todo mundo que começou ouvindo a gente aqui deve estar se imaginando. Como com um cara de jornalismo foi parar em parcerias? Como que a Hostinger te conectou com tudo isso que você... Eu já vi gente de tecnologia, desenvolvimento, marketing ali, mais um marketing digital. Mas como que um cara de jornalista foi parar em parcerias? Legal, cara. Isso é até bem interessante, assim, foi um pouco ao acaso, né, sorte da vida. Mas, basicamente, quando eu decidi fazer essa transição, eu também passei para o curso de economia da estadual aqui de Santa Catarina e comecei a cursar. Isso me deu uma boa noção de negócios, né? E aí, dentro da empresa, eu conseguia discutir bastante com as lideranças sobre a minha visão também de evolução e da própria empresa. E a empresa começou a crescer muito, porque qual que era a ideia no começo ali do copywriter, né? Basicamente, não existia muito conteúdo em português, e na época também não existia ChatGPT, né? Não tinha como perguntar para ele alguma coisa, mas não existia conteúdo em português sobre criação de site, sobre hospedagem, sobre o que é uma hospedagem compartilhada, o que é um VPS, o que é um servidor, o que é um cloud. Então, a gente foi provendo todo o Brasil, assim, com conteúdo que, de certa forma, era meio inédito. E ao fazer isso, né, muita gente que se educava, né, que aprendia sobre hospedagem de sites, sobre criação de sites, acabava contratando a hosting. Então, de certa forma, virou um canal de aquisição muito forte.
E aí, por esse trabalho realizado e pelas minhas discussões internas, eles me convidaram, então, para abrir, junto com o Eric, na época, o Eric depois trabalhou no SEMrush, foi country manager lá, mas então eu e o Eric, então, abrimos aí o programa de parceiros da Hostme no Brasil em 2018. Também foi um desafio bem grande, né, porque na época, quando a gente falava em afiliados, era muito comum ver afiliados de infoprodutos, de produtos educativos e tal, mas não existiam muitas referências no Brasil de programas de afiliados empresariais, assim. Então, também foi um desafio criar do zero. Só que foi um programa que deu muito certo, né? Então, depois, aí de 2018 a 2022, eu fiquei nessa operação como gerente de contas, e aí, pelos resultados trazidos, porque o programa ganhou tanta importância na empresa, né? Eles acabaram me convidando para ser o Country Manager, que é uma posição que os principais mercados aí da empresa, né, quando eles atingem nível de maturidade, eles criam essa posição, e o Brasil hoje virou o segundo maior mercado da empresa. Então, é por isso que legal. Acabei chegando aqui. Mas, basicamente, foi isso, cara. Foi através de trazer receita indiretamente para um canal que a gente estava fazendo, que era educativo, que era de tutoriais, eles enxergaram esse potencial em mim, e aí acabei conseguindo aproveitar essa onda. Que legal, Rafa. Cara, baita história. Mas, entrando já num pouco desse momento de construir um programa de parceiros, você falou ali de 2018. O que foi o gatilho ali para vocês de precisamos virar a chave, precisamos fazer um programa estruturado de parceiros para Hostinger para a gente poder escalar aqui? Agora ele está está de uma maneira amadora, precisamos profissionalizar isso. O que foi a virada de chave para vocês identificarem isso? E quais os perfis de parceiros que vocês tinham já dentro de casa, que vocês foram conversando, foram abrindo? Como que vocês entenderam isso? Cara, a gente trabalhava principalmente com conteúdos, né? Então, a nossa força motriz de atração de vendas eram os tutoriais e SEO. E a gente começou a estudar diversos canais de vendas que pudessem, né, canais de aquisição que pudessem trazer mais vendas para a gente. Só que tem uma coisa que pegou muito, cara, que é a missão da empresa. E a missão da empresa, ela é liberar o poder da internet para o pequeno e médio empreendedor. Então, a gente começou a fazer um brainstorming e entender quem que estava conversando com esse pequeno e médio empreendedor, né? A gente gosta muito de usar um termo em inglês, que é o solopreneur. Se eu traduzisse para português, seria assim, o urgência, né? O cara que ele é o copy, é o CEO, é o vendas, ele é tudo ali, né? É o suporte. Então, basicamente, como que eu converso com esse cara que é o solopreneur? Onde que ele está aprendendo, né? Então, a gente identificou que esse cara ele estava aprendendo por alguns canais que eram sites do nicho de marketing, sites do nicho blogs, né? Na época era muito forte blogs no nicho de marketing, blogs no nicho de criação de sites, canais no YouTube no qual a pessoa busca ali, cursos, né, educativos em Udemy, Alura, Hotmart, Wi-Fi, então diversas plataformas. E aí a gente falou, pô, é nesses caras que a gente tem que conversar. E aí casou muito bem, porque a missão desses educadores online, muitas vezes também é liberar o poder da internet para o pequeno e médio empreendedor, né? Então, quando a gente consegue unir duas missões aí do canal de aquisição com o que a Hostinger queria fazer, casou muito bem, né? E aí a gente começou a abordar esses parceiros pouco a pouco e foi montando o programa enquanto a gente aprendia também a fazê-lo, né? Então, a gente começou muito com blogs, na época era o mais forte, depois sites de cupom, sites maiores de mídia, depois abrimos os influenciadores e, por último, abrimos a vertical de educadores online, né? Então, fomos, a pouco, abrindo, contatando eles, e uma coisa muito interessante, né, porque, assim, quando eu sou a mídia, quando eu sou o cara que faz o conteúdo e eu tenho o SEO, eu converso com um canal, né? Eu sou um canal conversando com algumas pessoas. Agora, quando eu multiplico e tenho parceiros aí, 10 mil parceiros, é infinitamente a ramificação de pessoas que ele consegue conversar infinitamente maior do que eu fazendo isso sozinho, né? Então basicamente foi isso que fez a gente criar o programa, e foi assim que a gente foi, aos poucos, né, conquistando esses parceiros.
Legal. Hoje você falou ali de influenciadores, de afiliados. Qual que é o IPP, o Ideal Partner Profile, que vocês têm hoje dentro da Hostinger? Como que se tem alguma estratégia para cada perfil ali para vocês trabalharem? Legal, então hoje a gente tem dois tipos de parcerias que tu pode entrar na Hostinger, assim. Uma seria a parceria do que a gente chama de referral, né, o programa de referências. Esse é um cliente, é um cara que não tem audiência, por exemplo. Então, eu sou um cliente, ou sou um desenvolvedor, ou sou uma agência, eu quero quero indicar clientes sem ter uma audiência de leitores. Então, aí a gente tem esse programa de referral, no qual ele se cadastra e tem uma comissão aí inicial de 20%. Ou então, quando você tem audiência, né, quando você tem um canal, seja ali uma newsletter, né, um Substack, seja ali um blog, seja ali um canal no YouTube, a gente registra você no programa de afiliados e, baseado ali em algumas métricas, a gente decide se essa pessoa vai ter um gerente de contas dedicado ou não, né? Mas o ideal, cara, é o cara que, em geral, crie conteúdos educativos dentro do nosso nicho, né? Então, por exemplo, se eu tiver lá um influenciador que fale sobre botânica ou viagens, né, já começa a sair muito do nosso nicho, então é um tipo de parceiro que não vai trazer resultado para a gente nem em branding, nem em vendas, né? A menos que ele seja muito bom e consiga amarrar aquilo de uma maneira muito boa, mas em geral o que a gente procura são parceiros educativos dentro do nosso nicho ali, marketing, criação de sites, IA, empreendedorismo, né? Então esse seria o parceiro ideal. E não importa o tamanho, cara, a gente tem parceiros que vendem muito, a partir ali de 5 mil seguidores, por exemplo, até parceiros que vendem muito com 4, 5, 6 milhões de seguidores. Então, isso é indiferente pra gente. Legal. Eu gostei do ponto que você falou, que vocês pegaram a virada de chave ali em 2018. Que aí, poxa, começou a perceber receita. Aí eu não sei até onde você pode abrir, mas o quanto vocês tiveram de crescimento e quais KPIs vocês acompanhavam para falar, vamos investir nisso, e o que vocês começaram a acompanhar de KPI depois que o programa foi estruturado. Legal, cara. Até foi muito bom o timing que a gente teve, porque a gente, quando chegou, né, o lockdown, as pandemias, as pessoas perceberam essa necessidade de digitalização. E a gente já estava com todo o programa montado ali, com os influenciadores divulgando, então todo esse fluxo novo que chegou de pessoas querendo digitalizar os seus produtos, acabou entrando em contato com nossos educadores online e acabou, de certa forma, conhecendo a gente, né? Então, o nosso time foi muito bom. Mas, em relação, cara, ao programa em si, o percentual que ele traz, eu não posso abrir, mas o que eu posso dizer ele saiu do nada até se tornar o maior canal de aquisição da empresa. Então, ele tem uma importância. Brasil ou global? Global, cara, nos principais mercados que a gente atua. E para ter uma ideia, por exemplo, a Hostinger, quando se pega os últimos 10 anos, a gente foi listado pelo Financial Times como a segunda empresa da Europa que mais cresceu, né? Eles apontaram um CAGR, que é uma métrica de crescimento composto anual de receita, de 88%, né? Isso significa que nos últimos 10 anos, a cada ano, a empresa cresce 88% em receita. E isso é bastante agressivo, né? Por isso que a gente acabou ficando em segundo colocado na Europa. E isso é muito reflexo desse canal não só dele, mas bastante do canal de parceiros, né? Legal. E hoje, qual que é o KPI que vocês usam? Um ou vários aí, não sei se tem uma North Star Metric para vocês, e tem ali um composto, mas qual que é os principais hoje que vocês olham e como que vocês trabalham a previsibilidade de receita desses parceiros hoje? O principal KPI para a gente é o ROAS, né? A gente tem uma métrica interna de um determinado ROAS que a gente precisa seguir dentro do contexto das parcerias, que é uma métrica que a gente sabe que batendo aquele ROAS lá, né? O ROAS é o Return of Advertisement Spend, né? Então, o retorno sobre o gasto em publicidade. Ele é um pouco diferente do ROI, porque o ROI teria que considerar ali os gastos da campanha, do pessoal, de tudo, mas a gente está aqui analisando só o gasto da publicidade em si. Mas a gente tem essa métrica de ROAS. Naquele parceiro.
Isso. Então, lá, cada account manager tem a sua métrica esperada de ROAS, que é o que a gente precisa da primeira venda ali para manter o programa sustentável, e essa seria a North Star métrica que a gente tem, né? Então, se a gente está conseguindo manter as parcerias naquele ROAS esperado, então a gente está conseguindo crescer de maneira sustentável. E aí depois a gente tem o LTV também, que vai acompanhar o gasto daqueles leads lá ao longo prazo dentro da hosting, porque como a gente no frigir dos ovos, a gente tinha uma empresa de assinatura também, então a pessoa vai contratar geralmente 1 ano, depois ela renova e renova, com um churn relativamente baixo, né? Porque se você tem ali o teu site estruturado, não é R$50 que vai fazer você mudar de hospedagem. Mas é isso. E de previsibilidade, cara, como a gente está com 8 anos praticamente de programa, né? Vai fazer 8 anos agora em julho, a gente consegue saber, assim, por nicho e por tamanho do influenciador, quanto... E aí a gente, por exemplo, assim, para nesse nicho, com esse influenciador, a cada 1.000 views eu tenho uma venda, né? Então, se eu fizer tantos vídeos com esse cara, eu vou ter, então, tantas vendas, e aí eu consigo, pelo meu ticket médio, pelo produto que ele vai divulgar, estimar as vendas, né? Claro que quanto maior o influenciador, menor a taxa de conversão dele, né? Então, isso a gente também leva em conta. E aí a gente vai calculando e prevendo toda a receita que a gente vai conseguir através dessa conta. Aí tu vai me perguntar, pô, mas qual que é isso aí é certo, assim, quando tu botou o número ali, ele vai corresponder? Eu vou te responder assim, individualmente não, né? Então, não é para todo parceiro que vai funcionar, não é para todo vídeo que vai funcionar, mas quando a gente pega toda a carteira de parceiros, a gente consegue entender, né? E consegue ter essa métrica para a gente também ter um horizonte, né? E o YouTube, ele varia muito, então, por exemplo, um vídeo pode ranquear de um influenciador que tu nem espera e aí que trazer muitas vendas. Ou um vídeo que tu achou que ia bombar muito, acaba que não dá nenhuma venda. Então, varia bastante. Mas a previsibilidade a gente tem por isso, né? Hoje, quando vocês olham, gostei muito da conta que você fez, que acho que a previsibilidade chega muito perto, né? Como um todo ali, quando vocês olham. Mas hoje, olhando para os seus parceiros, como que você trabalha o engajamento deles? Poxa, tem um incentivo, você gravar um vídeo, eu vou te dar um incentivo. O que o seu perfil de parceiro está olhando e como que vocês trabalham para ele divulgar mais você do que divulgar seu concorrente? Legal, então, primeiro tem a comissão, né, que a gente paga por vendas, então todo parceiro tem um link amigável, customizável, né, um link amigável, traqueável, então ele tem todos os parâmetros ali que vai atribuir uma venda que vem do canal dele para ele, e essa comissão inicia em 40%, né, depois ela pode subir até 100%, dependendo da performance. Isso a gente vai trabalhando de maneira bem aberta com os parceiros. A gente tem esquemas de bônus trimestrais, então se o cara bate metas, ele também ganha bônus. Mas o que eu acho que mais engaja, cara, tem 2 coisas que eu acho que mais engajam os caras. Primeiro é que a gente tem uma estrutura mundial de parceiros, né? Então eu consigo ver o que está bombando no nicho do meu parceiro na Índia, ou nos Estados Unidos, ou na Alemanha. Eu consigo trazer para ele ângulos que vão funcionar no canal dele, e isso eles veem como muito importante, porque o parceiro gosta de ser parceiro da Hosting, mas em primeiro lugar ele põe a audiência dele. E quando ele vê que a Hostinger consegue não só ajudar ele financeiramente, mas ajudar ele a crescer o canal dele, ele tem isso como algo muito valioso, né? Então a gente faz muitas trocas do que tá indo bem lá fora, ou até daqui, porque não sei se a gente tem essa noção, mas o mercado brasileiro é muito avançado, né? Eu diria que cabeça a cabeça com o mercado americano, assim, e muito à frente dos outros. Mas é isso, a gente faz uma troca mundial, a gente tem estilos de vídeo, estilos de conteúdo, palavras-chave que funcionam lá fora que a gente consegue trazer para cá. E aí acho que a cereja do bolo, cara, é que a gente tem um evento para os nossos principais parceiros. Todo ano ele é feito em uma cidade especial. Então, ano passado a gente levou eles para Estoril, em Portugal. Muitos deles nunca tinham viajado de voo internacional e tal, então foi algo bem legal.
Esse ano a gente vai ter um evento também, né? Não vou divulgar o local ainda, mas a gente sempre depois do evento a gente compartilha as nossas redes. Então, isso engaja muito, cara, porque o cara tá falando assim, pô, a empresa me ajuda ao meu canal dar lucro, ao meu canal ter a subsistência, me ajuda com audiência e ainda me proporciona experiências que eu não teria se não tivesse com eles. E isso é muito importante, cara, porque a gente cria algo relacional, né? Não só transacional com o parceiro. Então, por exemplo, assim, se vem um concorrente e tenta levar ele na base só do dinheiro, eles não conseguem. Então, o concorrente, quando tenta levar um parceiro nosso, ele tem que também apresentar um projeto, tentar engajar ele, porque não é só a grana que vai fazer a diferença, né? Cara, eu gostei muito, Rafa, e acho que daria para dividir em 3 pilares, né? Comissão, treinamento e alavanca e a experiência. Aí eu vou aproveitar para engatilhar um pouco em cada um. Hoje você falou de comissões que chegam até 100%. Como Sim. que, dentro de um programa de parceiros, e aí pensando quem está ouvindo a gente aqui, poxa, eu olho e falo, meu, como assim eu vou pagar 100% para o cara? Como que vocês, e onde vocês geram receita para esse modelo de comissão que vocês pagam? Porque eu imagino que, poxa, toda a subscrição está indo para o parceiro, mas a hosting aí não está deixando de ganhar. Então, como que vocês trabalham para manter o canal rentável e ainda poder dar esse tipo de bônus para um parceiro? Tem alguns pontos, cara. O primeiro, assim, a gente... a comissão que a gente paga é da primeira venda, né? Então, eu fiz a venda para o Henrique e ganhei lá R$200 de comissão, por exemplo, 100% de um plano business, né? Quando esse cliente renovar, aí o influenciador não ganha mais comissão. Perfeito. Então, ele é uma comissão na primeira venda. Por isso que eu te digo que o LTV também é uma métrica que é importante para a gente, né? A gente avalia por ele também. Tem outras coisas também. Às vezes o cara compra um plano ali de hospedagem, depois ele vem, compra o e-mail, compra o domínio, compra um servidor para rodar IA, compra o Reach, que é nossa ferramenta de e-mail marketing. Então, a gente tem toda uma esteira de produtos que o cliente pode comprar depois e não vai entrar nessa primeira comissão aí para o parceiro, né? Por isso que a gente consegue trabalhar e dar até esse 100%. E, cara, o que eu diria também é que a gente sempre teve o foco de ser uma empresa de crescimento, né? Então, a gente, em 2025, a gente anunciou lucro, mas, em geral, era uma empresa que focava muito mais no crescimento, mesmo sendo bootstrap, né? Mesmo sendo financiada com os recursos dos próprios founders. Mas o nosso foco era crescer, 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 crescer. E toda a direção da empresa acreditava que isso traria mais valor do que focar em lucratividade. Perfeito. E aí, quando vocês olham ainda, falando de comissão, tem algum modelo que o cara receba, que construa, até algo que vocês chegaram a testar? Pô, testamos isso aqui e deu errado. Pô, testamos isso aqui e deu certo. Pensando em comissão, pô, isso aqui foi muito atrativo para um parceiro. Cara, a gente, em geral, quando a gente apresenta a nossa estrutura interna, é uma coisa que tem um convencimento muito forte, né? Inclusive de os parceiros às vezes entender que nessa primeira compra eles estão ganhando mais do que a gente, digamos assim. O que a gente não trabalha muito o que no mercado existem 2 tipos de comissão, né? Que eles chamam de CPS e CPA. Então, o CPS seria um percentual sobre a venda e o CPA um valor fixo. A gente tem muita resistência em trabalhar com CPA, porque cada plano tem um valor diferente dentro da hosting. Então, se eu trabalhar com um valor, por exemplo, sei lá, um valor fixo de R$200, pode ser que o lead que venha de um parceiro específico gaste só 100, né? Então, eu estaria no prejuízo. Então, é isso que a gente não testou e não faz muito, assim. A gente, na verdade, meio que encerrou já essa ideia de fazer nesse estilo, né? Mas quando você está construindo o teu programa, tu tem que testar várias coisas, porque tem vários modelos. Tem alguns modelos, por exemplo, que a empresa paga uma comissão bem menor, por exemplo, 20%, mas paga recorrentemente, né? Então, a vida inteira que o cliente estiver lá, ela vai ficar pagando. Mas para a gente, o que encaixou melhor sempre foi dar essa comissão robusta, né? Mesmo a inicial, que é 40%, ela é bem alta, então, acima do mercado. Então, para a gente, o que mais funcionou foi isso. E acredito que os parceiros aí tenham gostado bastante.
Boa. Não, imagino, pelo tamanho que vocês têm hoje. É. E aí, quando você olha hoje para capacitação do seu parceiro, ele entrou, poxa, foi atraído ali por uma comissão. Quando ele entra hoje com a Hostinger, o que que ele recebe? Me cadastrei como parceiro. Como que vocês trabalham hoje a parte de enablement, treinamento? Sim. Igual você falou aí um pouco de engajamento em, pô, sentar com o parceiro, definir uma pauta, definir um conteúdo. Eu gostei muito que você trouxe, trazer essa visão global para um cara que muitas vezes está aqui e não está olhando o mercado de fora, né? Então, já consegui aí trazer umas pessoas também da Europa, Estados Unidos, que traz uma visão muito diferente para a gente no Brasil, Sim. aqui no podcast. Mas como que vocês conectaram isso na parte de enablement e engajamento do seu parceiro? Então, a gente tem uma estrutura de gerentes de contas, né? Então, cada gerente de conta vai ter um número X de parceiros que ele faz a gestão. Ele tem uma orientação ali pelo tamanho do parceiro, o tanto de mínimo de visitas que ele tem que fazer por ano, mínimo de conversas que ele tem que ter com esse parceiro semanalmente, né? Isso varia do tamanho. Mas basicamente o parceiro recebe um gerente de contas e esse gerente é o responsável pelo sucesso da parceria dele. O gerente pode estabelecer metas. Os gerentes de contas, eles têm bastante liberdade de como eles trabalham isso. Eles podem estabelecer metas, eles podem estabelecer bônus. Em geral, eles podem marcar sessões de treinamento com líderes de produto da nossa empresa, caso o influenciador queira. Eles podem criar templates focados para o influenciador. Basicamente, eles têm liberdade para tudo e conversar com o influenciador para entender o que ele precisa, né? Então, Henrique, tu tem um canal de marketing e quer começar a promover a Hostinger. O que está faltando aí da nossa parte ou do teu conhecimento para fazer? Eu quero saber quais são as principais palavras-chave do nicho de vocês. Beleza, a gente faz um levantamento e te manda as principais palavras-chave. Eu quero saber quais os estilos de vídeo que mais convertem. Beleza, a gente tem uma seleção de vídeos que a gente pode te mandar para tu modelar e fazer o teu próprio vídeo. Quais são os assuntos do momento? Então, a gente tem, por exemplo, a gente tem muitos produtos, né? A gente tem a hospedagem compartilhada, tem o cloud, tem os servidores VPS, tem domínio, tem e-mail profissional, tem ferramenta de e-mail marketing, tem a ferramenta de vibe coding, né? Então, dentro desses nichos todos, sempre tem algum assunto que está bombando, que a gente pode passar para o parceiro, para ele trabalhar, né? Então, por exemplo, a gente lançou no ano passado 2 plugins de afiliado que conectavam com a tua conta ou do Mercado Livre ou da Amazon, e dentro do blog ele automaticamente conseguia selecionar, não precisava sair do blog, ir lá no Mercado Livre ou na Amazon, pegar teu link e botar ali, né? Não, tu conseguia selecionar por ali e já publicar o teu post. Então isso aí foi um negócio que deu muito certo, vários parceiros trabalharam. A questão do e-mail profissional, né? Muitos parceiros trabalham, porque todo empreendedor sente essa necessidade de ter um e-mail profissional e não trabalhar com o de e-mail, né? Então, muitos parceiros trabalham, o próprio como criar um site. Então, para ter uma ideia, Henrique, quando eu entrei na Hosting, criar um site era algo demorado e difícil. Precisava de um desenvolvedor. Hoje, a gente tem templates prontos, arrasta e solta, que a pessoa, ou até com a IA mesmo, você pede para a IA, ela cria um site para ti, e às vezes tu só customiza com as tuas fotos e publica. Então, em 20 Nem vou minutos... perguntar a sua idade, hein, Rafa? Melhor não. Mas em questão de 20 minutos, tu consegue ter um site publicado. Então, isso virou um conteúdo que as pessoas, muitas não sabem que é tão fácil, aí vão ao YouTube ou a outras redes e acabam descobrindo e fazem elas mesmas, né? Então, o próprio ensinamento ali do influenciador vira uma venda indireta. Cara, eu gostei muito disso que você trouxe agora, porque me deu muito uma sensação, né? Vocês usam o ecossistema de toda a Hostinger a favor do seu parceiro. Tipo, Sim. o meu ecossistema de produto para o meu ecossistema de parceiros. Cara, muito incrível isso. E hoje eu gostei muito também do ponto que você trouxe na questão da parte wow, seu parceiro, né? Todo ano você leva os melhores para algum lugar diferente. Eu já vi outras empresas globais que também fazem isso. Como que vocês definem o tipo de experiência? Se é pelo tipo de parceiro, se é algo, poxa, não, isso é algo que a gente definiu, que deu bom no engajamento. Para quem está nos ouvindo aqui hoje e está buscando construir esse tipo de experiência ou para dentro do programa, como que vocês chegaram nessa de
poxa, vamos fazer uma viagem. Foi conversando com o parceiro? Como que vocês mapearam tudo isso, construíram tudo isso para poder, poxa, atender a base de parceiro de vocês? Chegou na ideia de a gente querer surpreender os parceiros, né? Então a ideia era levar, tipo, líderes de produto lá da sede da Lituânia e botar eles em contato com os principais parceiros para detalhar ali, mostrar essas coisas que no detalhe do produto ali, né? Fazer alguns tipos de workshop. E depois evoluiu também para a gente fazer meio que um formato de mastermind, assim. Então a gente, né, percebeu que estando com os nossos melhores parceiros do ano em um local, eles podem demonstrar como que eles têm sucesso com a Hostinger, né? Então, isso acaba inspirando outros parceiros. Então, a gente meio que evoluiu para um formato de mastermind e algo que o brasileiro valoriza muito, assim, de poder ter contato com outras pessoas que estão fazendo sucesso no nicho que ele está, ou às vezes não é o mesmo nicho, mas promovendo o produto que ele promove. E essa experiência foi fantástica, assim. Então, ano passado, a gente fez o Hostinger Connect em Estoril, né, ali perto de Lisboa, e era uma cidade ali de praia, então, do ladinho de Cascais, que também é uma cidade muito, muito forte de Portugal. A ideia era levar, pegar um hotel legal, que tivesse uma estrutura boa, com fácil acesso de avião, e também próximo da matriz, para que a gente também pudesse trazer a equipe internacional, né, para conversar com eles. E a gente tem mantendo essa ideia. Então, hoje os parceiros já ficam perguntando no final do ano já quando que vai ser, se eles vão estar convidados e não sei o que mais. E isso acabou virando o nosso principal ativo de relacionamento dentro da empresa, né? E como que vocês amarram aí no sentido de quem vai? É uma meta? É um treinamento que o cara tem que fazer? Poxa, é um produto em específico que eles têm que vender? Como que vocês amarram as metas? Porque eu imagino que todo mundo quer ir, né? Você falar, pô, ó, vocês vão para a Austrália. Poxa, o cara vai se esforçar para isso. Então, como que vocês amarram as metas também junto com os objetivos da empresa? Porque eu imagino que a sua visão como country manager, você está olhando todo o Brasil. Poxa, eu tenho esse objetivo no ano. Como que eu vou amarrar e traçar a meta para cada parceiro? Como que vocês olham isso hoje? Legal. Então, a gente tem as metas, a gente faz o convite para os principais parceiros mesmo, para os que mais trouxeram receita ou os que mais trouxeram clientes, né, dentro do nosso ecossistema. Mas a gente também privilegia todos os produtos, né? Então, alguns produtos vendem menos, naturalmente. Então, se é um cara, por exemplo, que foi o maior vendedor de um produto específico, não estaria no top 20, a gente inclui ele, porque a nossa ideia é privilegiar todos os produtos, né? Então, para a gente ter uma visão completa. Então, todo ano a gente seleciona um número X de participantes e privilegia todos os produtos, olhando aí para número de vendas e receita, né, trazida pelo influenciador. Basicamente é isso, cara. É uma decisão bem de números, né? De números e tentando não fazer tão fazer um negócio assim, não fazer um negócio muito filosófico ou fora do gosto pessoal, digamos assim, né? Então não, é mais premiando ali os principais nomes do mercado. Mas, assim, tem uma meta que vocês olham ou definem com um parceiro em específico? Olha, cara, com você, olha, Rafael, com você, cara, a sua meta para você poder ir para esse evento é X mil por ano, ou por mês, ou por trimestre. E se tem alguma gamificação no sentido, pô, a cada 3 meses a gente fala, ó, você tá quase chegando lá, cara, se você continuar assim, você vai. Se você não continuar, você não vai. Como que vocês olham para isso? Não, mas a gente não faz um trabalho nesse sentido, assim, de gamificação nem nada. Até é uma boa ideia para a gente implantar, porque geraria esse desejo de vender mais para estar presente, né? Informalmente, alguns parceiros perguntam se eles estão no top 10, se eles estão no top 20, top 50, e a gente acaba comentando, né? Mas a gente não abre os números dos outros parceiros, então eles acabam não sabendo assim o quanto que eles teriam que faturar mais para estar no top 2, no top 3. Mas eles uma surpresa, né? Eu tenho que vender para chegar lá. Mas eles conseguem saber a posição deles, né? O que eles não conseguem saber
os valores financeiros de outros parceiros. Isso aí não teria como a gente abrir. Boa. E hoje a gente falou de muitos pontos aqui, Rafa, que, poxa, o que funcionou, algo que foi virada de chave, mas nesses quase 8 anos que estão se fazendo aí, que a Hosting ter programa de parceiro, o que deu errado? O que você olha e fala, cara, isso aqui foi o estagiário que desligou o servidor e olhou. Eu sempre gosto de trazer esse ponto, né? Tipo, cara, todo mundo fala ali o que deu super certo, mas, cara, o que deu errado? Que você falou, aprendi com isso aqui, não vou fazer isso de novo. Cara, muitas coisas, na verdade, né, acabam dando errado no caminho. Por exemplo, quando você está construindo um programa de parceiros, né, focado em influenciadores e blogueiros, basicamente você não sabe nem por onde começar a abordar as pessoas. Então muitas vezes você começa a tentar mandar e-mails em massa, ver que isso aí não é um negócio que funciona zero, né? Então se você tentar, por exemplo, automatizar um negócio que as pessoas esperam que seja pessoal, você tende a não ter resposta nenhuma, né? Ou só ter resposta de quem tá meio desesperado para fechar uma parceria qualquer ali. Então, esse tipo de abordagem nunca funcionou para a gente. A gente, em determinados momentos, ofereceu comissões muito altas para, por exemplo, sites de cupons, né? Então, isso aí acabava canibalizando o parceiro que, de fato, faz o trabalho todo. Então, por exemplo, eu tinha lá um influenciador que fazia todo o trabalho de convencimento do cliente de fazer a compra, só que no final o cara ia lá no site de cupom e fechar pelo cupom, porque tem um desconto do cupom ali. Então isso passou a não fazer sentido para a gente, né? Então a gente desativou a maior parte dos sites de cupons, ou diminuiu bastante a comissão deles, para não deixar tão atrativo assim para um usuário, né, que não seja fiel ao influenciador que ele está vendo, digamos assim, né? Cara, que eu consigo pensar assim é isso. Claro que tem outras falhas mais assim de timing, então às vezes por ser uma empresa internacional, eles resolvem lançar uma campanha, sei lá, em julho, mas é um ano que está rolando Copa do Mundo ou algo nesse sentido. E a gente sabe que a nossa audiência nesses períodos é muito baixa. Ou fevereiro, né? Tem essas campanhas internacionais lançadas em fevereiro que no Brasil a gente nem traz, porque é meio que não pedir para não funcionar, né? Por causa do carnaval em geral. Sim, verdade. Mas basicamente acho que é isso, sim, cara. Legal. E aí, uma curiosidade aqui, acho que os últimos 4 convidados, 5, Rafa, eu tenho feito essa mesma pergunta. Como que vocês estão olhando para a AI aplicada tanto no negócio quanto aplicada para parceiros? Você falou muito aqui de um perfil de afiliado, um influenciador ali, então eu imagino que basicamente eles vão produzir conteúdo, vão divulgar ali o produto de vocês. Mas como que vocês estão usando no dia a dia para melhorar o processo com o parceiro, melhorar o engajamento com o parceiro, habilitar também o seu parceiro, o seu ecossistema de produto para esse parceiro? Como que vocês estão trabalhando o IA para isso? Cara, a nossa empresa respira IA, né? Então a gente oferece servidores VPS para a pessoa rodar N8N, por exemplo, para as automações, para rodar OpenClaw, para fazer agentes de IA. A gente tem toda uma parte de criação de sites feita com IA, então a pessoa também consegue usar, por exemplo, o Horizons, que é uma ferramenta nossa de vibe coding, para criar plataformas de SaaS, para criar web apps, para criar aplicativos, tudo conversando com a IA. A gente voltou, a gente criou um agente nosso, né? Então, a primeira conversa de uma pessoa que tem dúvida dentro da hosting, ela é com o nosso agente, que já resolve 70% dos casos. Caso ele não saiba resolver, ele transfere para um atendente humano. E o que é legal do nosso agente é que ele é um agente de fato, né? Então, tu pode conversar com ele e ele consegue já realizar 350 ações dentro do nosso painel. Então, tu pode pedir para ele assim, transfere a minha hospedagem tal para servidor tal. Ele vai lá e consegue transferir. Ativa isso a minha tirando de CDN. um concorrente para vocês? Não, dentro do nosso ambiente, né? Mas, por exemplo, assim, se ele tem um servidor
está com um servidor nos Estados Unidos, mas ele quer transferir para o Brasil. Ele pode pedir para IA e a IA transfere, ou para ativar a CDN. Então, é o que a gente chama de agente mesmo, né? Ele tem o poder de ir lá e realizar ações. Então, a gente respira IA, a gente é uma empresa que facilita o uso de IA, os nossos servidores são usados para gerar IA, né? Dentro da gestão de parceiros, tem algumas iniciativas, por exemplo, agentes que fazem scrapping de canais e pegam contatos e né, montam ali tabelas com o nome do parceiro, o nicho, o número de seguidores, o contato. Então, para fazer uma pré-seleção de parceiros que a gente poderia entrar em contato. Já para aquisição de novos parceiros, isso. Para aquisição de novos parceiros, né? Legal. E tem, claro, os relatórios ali gerados dentro de um CRM que a gente tem aqui, que também são automáticos, né? Então, gerados pela uma IA. Mas, dentro da nossa estrutura hoje, é mais essas iniciativas assim, que eu estou me recordando agora, assim. Mas dentro dos nossos produtos, a gente tem uma infinidade aí de produtos, e a IA faz parte de todos eles. Legal. Aí, Rafa, eu queria um pouco mais da sua visão aí. Como que você olha para a IA nos próximos 5 anos, quando a gente olha para a construção de ecossistema de parceiros? Como você vê o impacto disso com as referências globais que você tem hoje? Essa aí é uma pergunta bastante difícil de responder, né? Tem quando eu fazia curso de economia, por exemplo, tinha uma frase que é: todo economista que tenta adivinhar o preço do dólar, ele queima a sua reputação, né? Eu acho que tentar fazer uma previsão de IA é bastante difícil hoje. Eu acho que nem os caras que estão liderando esse movimento têm aí uma ideia total de onde isso vai chegar. O que eu acho e o que eu vejo, principalmente vendo aí os movimentos de softwares livres como N8N e OpenClaw, eu vejo cada vez mais essa tecnologia de automações e de agentes sendo realizadas por pessoas comuns, né? Então, cada pessoa pode ter o seu próprio agente de IA para mandar os seus e-mails, para, sei lá, pagar conta de banco, para fazer o que quiser. E pequenas e médias empresas podem ter automações, agentes rodando, né? Então, não sei se as pessoas conhecem essas duas ferramentas open source, mas o N8N, por exemplo, é uma ferramenta que você pode montar uma automação conectando o ChatGPT com o teu WhatsApp, e aí o teu lead, né, que cai no teu WhatsApp, ele é atendido pelo ChatGPT, treinado por uma base de conhecimento tua, por exemplo. Então, isso pode ser um uso de caso muito forte para parceiros. Talvez ali um cara vai ter um pré-atendimento via essa tua automação de N8N com o ChatGPT que tu treinou, e aí se precisar, né, de ter um gerente de contas dedicado, você pode ter ele também. Mas hoje o maior movimento que eu vejo de empresas brasileiras e pessoas comuns são através dessas duas plataformas, assim. E aí as aplicações são imensas, né, tanto para uso pessoal quanto para parcerias também, né? Não, perfeito. Cara, eu concordo super com você, IA tá habilitando muita gente. E é aquela, né? Daqui 5 anos você pode ouvir esse podcast de novo e falar, cara, eu acertei na previsão, ou eu errei muito feio e é isso, foi muito além, ou isso aconteceu em 1 ano. Que a IA tem acelerado muito nisso. E aí, hoje, quando você olha para o programa, para o que vocês construíram e estão construindo, qual que é para você, qual que é o próximo passo de crescimento de um programa de parceiros? Pensando como hostinger, mas também pensando para quem está nos ouvindo aqui, poxa, eu quero elevar isso para um próximo passo. Por onde eu começo? Por onde eu escalo? Como que você olha isso? Eu acho que essa é uma grande pergunta aí para a gente entender. O que eu talvez diria, cara, é que a gente tem muita habilidade em trabalhar algumas redes específicas, né? Mas talvez não tanto outras. Então, hoje a gente foca ali em algumas redes sociais, alguns tipos de conteúdo e alguns nichos de sites e blogs, né, e de educadores online. Mas talvez conseguir abrir novas frentes, novas verticais de aquisição de parceiros seria interessante.
e novos nichos, né? Então, hoje, o que sempre a gente conseguiu aproveitar muito bem, eu acho que é por isso que a gente teve muito sucesso, é que a gente sempre conseguiu entender a onda que nosso mercado estava indo e surfar essa onda bem, assim. Então, isso que eu acho que a gente vai ter de desafio daqui para frente, é conseguir identificar qual vai ser o próximo caminho que as pessoas vão estar indo dentro do nicho de marketing, dentro do nicho de empreendedorismo online, dentro do nicho de agentes de IA ou automações, e conseguir aproveitar isso dentro do programa de parceiros também. E também trabalhar essas outras redes que a gente não trabalha tanto, né? Pô, perfeito, Rafa. Cara, caminhando aqui para o final, eu sempre gosto de deixar um espaço aí para o nosso convidado, de dar um conselho final para quem está aí trabalhando no dia a dia com parcerias. Então, poxa, se você fosse sentar com um especialista, que conselho você daria para ele dentro do programa, dentro da empresa, dentro da vida dele? Poxa, cara, lê esse livro, enfim, um conselho que você daria para quem está nos ouvindo hoje da área de parcerias? Acho que de livro, né, um que me influenciou bastante, quando eu estava lendo bem, quando eu comecei o programa, foi Arriscando a Própria Pele, do Nassim Taleb, que me deu uma boa ideia de... ele fala muito sobre como alguns líderes não vivenciam o processo dos quais eles estão liderando, né? E aí, na época, eu entendi que, pô, como é que eu vou criar um programa de parceiros se eu não tiver passado pelo que o parceiro está passando, né? Então, por exemplo, fiz alguns projetos pessoais fora do nicho de marketing, para entender o que um afiliado precisaria de uma empresa, né? E quais são as principais dores. Então, isso que eu consegui entender só vivenciando esse processo, né? Então, cheguei a ter um site de livros ali com um site de resenhas de livros, na verdade, com cerca de 650 mil acessos mensais. Que legal. E nisso eu aprendi bastante para poder fornecer para os nossos parceiros justamente o que eles precisavam, né? Então, de certa forma, eu vivenciei a mesma dor que eles vivenciavam. E eu acho que essa mensagem é muito legal, assim, é você entender quem que tá ali no teu parceiro, qual que é a motivação dele. Ele é um cara... Vai variar de muito para muito, né? Mas você perceber, ele é um cara que valoriza sucesso financeiro, ou ele é um cara que valoriza experiências, né? Ou ele é um cara que valoriza, por exemplo, poder trabalhar de qualquer lugar do mundo. E aí, com cada um deles, você tem que ter um pouco dessa vivência, né? Para poder se conectar e sair do transacional, né, e ir mais para o relacional, que é o que eu acredito, né? Eu acredito que quando você tem só uma relação transacional, no momento em que ele tiver a oportunidade de ganhar mais em outro lugar, ele vai. Mas quando você cria essa relação, ele é muito difícil de você perder esse parceiro, né? Então, acho que é isso, cara, é buscar entender quem que é teu parceiro, o que ele ambiciona na vida. Não são todas as pessoas que querem a mesma coisa, né? Então, alguns caras querem uma Ferrari, outros caras não querem nem ter um carro, preferem andar de Uber e gastar o dinheiro com outra coisa, porque não vem valor nisso, né? Então, entender quem que é o teu público-alvo ali e conseguir conversar com eles, tendo passado pelas experiências que eles também passaram. Cara, animal. Rafa, obrigado. Já peguei o livro aqui, já vou deixar na minha lista de leitura. E, cara, obrigado pela participação, obrigado por estar aqui com a gente, por compartilhar tanto know-how aí. Boa. De verdade, cara, muito obrigado. Tá, eu acho que, não sei se dá para tu deixar o LinkedIn aí também para a galera, Henrique, aí, quem quiser me adicionar. Vou deixar, pode deixar. Dúvidas, é a rede que eu estou mais ativo, então pode me procurar lá que eu estou totalmente aberto aí para conversar com quem quiser. Perfeito. Ó, gente, o LinkedIn do Rafa vai estar aqui na bio. Na bio não, na descrição. Clica ali depois, adiciona ele. De novo, Rafa, muito obrigado pela presença, cara. Obrigado, valeu. Um abraço aí e espero sucesso a todos. Programas de parceiros, eles aumentam a nossa capilaridade, aumentam onde a gente consegue chegar e conversar com pessoas que talvez a gente nunca conversaria só através da nossa empresa, né? Então, acho que todo mundo que está interessado em montar um programa de parceiros está no caminho certo e isso pode revolucionar a empresa que você está. Legal. Concordo 1000%. Valeu, Rafa. Valeu. Um abraço. Obrigado você que ficou até aqui. Espero que você tenha gostado. Não esqueça,
se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo, compartilha com alguém que está nesse momento e até o próximo PartnerCast.